Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil, e hoje eu tô aqui para falar para vocês todas as dicas para você viajar com crianças pequenas aqui para Orlando. Esse assunto a gente é especialista, a gente tem duas crianças, duas meninas, a Clarinha tem 5 anos quase hoje, mas a gente já veio para Orlando com ela com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos, e agora a gente tá morando aqui, a gente vai bastante aos parques com ela e com a Laurinha, que é a nossa filha que nasceu aqui. Então a gente tem muita experiência aí em viagem com os pequenos, principalmente para Orlando. Então eu vou dar todas as dicas, gente. Dica pro voo, pro avião, pros parques, pra comida, alimentação, remédio. Tem várias dicas legais que você vai conseguir aproveitar muito mais a sua viagem com as crianças em Orlando, que é um lugar sensacional e um dos mais adaptados do mundo para criança, tá, gente? Então se você tem essa vontade de vir para Orlando, mas está com esse receio do seu filho ser muito pequeno, pode ficar tranquilo que aqui é um dos lugares mais preparados do mundo para receber as crianças pequenas. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, um pequeno resumo do pensamento, tá? Que é a pergunta que todo mundo faz. Vale a pena ir com a minha criança de 1 ano para Orlando? Vale a pena viajar com meu filho de 2 anos? A resposta, gente, que a gente dá é sempre a seguinte. Sim, vale a pena sempre. Se você tem condição de fazer viagens frequentes, quando você puder, venha, porque você vai se divertir, a sua criança vai se divertir. Mas se você tem uma condição um pouquinho mais limitada, você só pode fazer uma viagem para Orlando aí a cada 5, 10 anos, é um pouquinho mais difícil. É lógico que se você esperar a criança ter pelo menos aí uns 3 anos, 4 anos, ela vai aproveitar mais, porque ela entende mais, ela anda, ela corre, ela brinca. Mas se você tem condições de vir antes, venha, porque as crianças gostam demais da viagem e acabam se divertindo mesmo. Então fica tranquilo, não importa a idade do seu pequeno, você vai conseguir se virar super bem aqui em Orlando. Então, começando pelo voo, o maior medo dos pais, pelo menos a maioria das perguntas são sobre o voo, pedindo ajuda, que estão preocupados. Do Brasil pra cá, gente, dependendo do lugar, vai dar aí entre 8, 9 horas de viagem. Então é um voo longo, principalmente para criança pequena. A melhor dica que a gente dá é do horário. Se você conseguir pegar os voos noturnos, que tem alguns que são às 11 da noite, 10 da noite, meia-noite, perfeito, a gente fazia isso com a Clarinha, era ótimo, porque o horário que ela dorme é umas 8, 9, 10 horas da noite, então você já chega no aeroporto, a criança já tá com aquele sono, você tenta segurar ela um pouquinho, a hora que entra no avião, ela dorme e se Deus quiser ela vai dormindo até o destino, ou se ela acordar um pouquinho, não tem problema, mas pelo menos é uma boa parte do tempo que ela dorme, então mata todo esse problema do avião. Tem criança que não vai dormir, tem criança que vai dormir, é lógico que depende de cada uma, tá, gente? Uma coisa que salvou muito a gente nos voos que eram de dia ou quando a Clarinha não dormia era o tablet. Eu sei que é muito controverso, tem gente que não gosta de dar tablet para crianças, mas no começo a gente comprou um tablet para Clarinha bem simplinho, bem básico, que era só para as viagens e não era nem para ela jogar, era só para a gente colocar vídeo. Porque no avião a internet não funciona. Você até tem a TVzinha lá, mas às vezes o desenho não é dublado, é difícil de pôr aquele fone, é meio complicado. Até se você for viajar depois estiver no carro, num ônibus, o tablet ajuda porque você consegue baixar vídeos lá, já deixar baixados os vídeos preferidos aí do seu filho, e se durante o voo ele ficar acordado, começar a ficar inquieto, põe o videozinho, isso resolve a vida, salvou a gente várias vezes, que aí a Clarinha ia assistindo o filminho tranquilo, passava 1, 2 horas, dava para entreter bastante a criança. Outro ponto importante, os remédios. Traga os remédios que seu filho usa, se ele usa algum com frequência ou algum diferente aí que você tem às vezes que dá pra ele, porque aqui tem todos os remédios que tem no Brasil, tá? Não tem problema nenhum. Mas criança às vezes pode ter alguma alergia, reação, algum composto diferente, então vai no seu pediatra, pergunta pra ele, já vai te passar uma listinha, traz o que for necessário só pra evitar aí qualquer dor de cabeça.
A questão da alimentação, por mais que falem que os Estados Unidos é fast food, é comida industrializada, a gente se surpreendeu, tem muita comida boa, tá, para criança aqui, orgânica, natural, saudável, vegetal, tem tudo, tudo mesmo. É só você ir nos lugares certos. Se você dá aquela papinha pronta, sabe, aquela que é industrializada, mas que é meio natural, melhor ainda, da Nestlé, dessas outras marcas, você pode já trazer elas ou comprar, porque tem da mesma marca, às vezes aqui, elas são muito mais fáceis e práticas, tá? Mas a maioria das pessoas também gostam de fazer a papinha na hora, uma papinha natural, aí é uma outra opção. A gente fez isso na primeira vez com a Clarinha, foi muito bacana. Tenta pegar um hotel que o quarto tem a cozinha. Você chega em Orlando, você vai no Publix, que é um supermercado muito bom. O Walmart também tem, tá? Mas eu prefiro o Publix para essas coisas naturais, infantis. Tem muita fruta, vegetal, salada, legume. Aí você no primeiro dia compra tudo, faz a papinha lá no quarto do hotel e aí você vai durante a viagem dando, leva no potinho pros parques. Foi bem tranquilo, tá? E tem uns snackzinhos de criança, você compra que não tem açúcar nenhum, que tem as vitaminas para você dar durante os parques. Essa é uma outra dica, sempre deixe alguma coisinha na mochila, tá, gente? Seja uma fruta, seja alguma bolachinha, porque você vai estar em algum lugar que vai demorar para você chegar em casa, a fila de um brinquedo no parque, um dia no outlet, e se a criança fica com fome e não tem lugar para comer perto, é o caos, a gente sabe disso. Então tenha sempre uma frutinha, uma água, um suquinho lá pronto na sua mochila, na bolsa, para você dar para a criança, que isso ajuda muito. Agora falando dos parques, eu não vou entrar muito na questão de explicar os parques, tá, gente? Que senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu acabei de fazer um vídeo de melhores parques de Orlando para crianças. Depois assiste esse vídeo, tá muito legal. Eu expliquei quais são os parques mais legais para ir com crianças pequenas. E aí, nos parques, você consegue aproveitar tranquilamente, tá, gente? Mesmo a criança sendo pequenininha, você consegue, porque todos os parques são super adaptados para criança. Os da Disney eu acho que um pouco mais, mas todos os outros também são, tá? Então, dica de ouro, leva um carrinho, mesmo que a sua criança começou a andar. A gente fez esse erro uma vez com a Clarinha, ela já estava andando super bem, a gente falou, ela já estava maiorzinha agora, com quase 4 anos, vamos levar só o carrinho da Laurinha, da Clarinha não precisa, que é muita coisa para carregar. Chegou lá na metade do parque, ela queria sentar, queria deitar, eu tive que ficar carregando ela. Então leve um carrinho, por mais simples que seja, porque a criança vai cansar, ela vai querer dormir, então no carrinho ela dorme, tira a sonequinha dela. Para voltar pro estacionamento de noite, é longe, gente, estacionamento e os parques você vai andar muito, então esteja preparado, leva uma sombrinha, tem os ventiladorzinhos que vendem muito legais aqui em Orlando, nos próprios parques, para você pôr no carrinho para a criança ir se refrescando se tiver calor. Então pensa, se prepara um pouco para essa logística, mas os parques em si eles já são adaptados, tá? Tem uma área de Baby Care Center muito legal em cada parque da Disney, é bem na entrada do parque, que tem micro-ondas, uma copa super completinha lá para você fazer papinha, mamadeira, para você dar o leite se você quiser amamentar sua criança, tem uma área especial lá para isso, se você não quiser dar no meio do parque. Tem ar-condicionado, tem o trocador mais fofinho lá, mais todo confortável, porque todos os banheiros têm, tá, gente? Mas eles são duros, vocês vão ver que é um plasticão bem duro. Eu troco, principalmente nos masculinos, tá? Eu troco bastante a Clarinha, a Laurinha. Muita gente pergunta, nos masculinos tem? Porque às vezes no Brasil não tem, né? Mas aqui nos Estados Unidos quase todos os lugares têm, tá? Principalmente restaurante, lugares turísticos, então os pais conseguem trocar também a criança, mas os trocadores são meio duros, tá? Eles são firmes, lógico, mas é meio desconfortável. Então uma dica, leva uma fraldinha, tem até um colchãozinho bem fininho que você enrola, que vende aqui também, para você colocar embaixo, para a criança ficar um pouquinho mais confortável, mas você consegue se virar e trocar a criança, amamentar, dar uma mamar, em qualquer lugar, é bem tranquilo mesmo. Outra dica legal é os horários, tá? Se você vem sem criança, geralmente a gente recomenda, para aproveitar o parque, chega na hora que ele abre, 9 da manhã, 8h30, então acorda às 7 e depois volta, fica até o fim, porque tem o show de fogos às 10 da noite, então você passa o dia inteiro no parque e é exaustivo, tá, gente? É cansativo demais. A gente que é adulto acorda quebrado no outro dia,
Se você tá com os pequenos e quer dar um pouquinho mais de conforto para eles, não tá nessa pegada de curtir tanto, uma dica legal, vai um pouquinho mais tarde pro parque, uma meio-dia para chegar lá e almoçar, porque você vai chegar, não vai ter fila, não tá aquele movimento todo de manhã que todo mundo vai no mesmo horário, você chega mais tranquilo, as partes iniciais dos parques já estão um pouco mais vazias, porque as pessoas já passaram por lá e estão lá pro meio, pro final, então você consegue curtir um pouco melhor, e principalmente nos meses quentes, que é quase todos os meses do ano aqui em Orlando, você consegue também curte mais à noite, porque o clima é mais agradável, sombra, mesmo assim é quente, tá, gente? Mas é mais tranquilo do que a hora do almoço, a hora de manhã, que é muito sol. Então, tenta ir um pouco depois do almoço, vê direitinho, você não precisa ir naquela pegada desesperadora de aproveitar todas as atrações. E, gente, aproveitando rapidinho, quem quiser tiver alguma dúvida de viagem, pode mandar que eu tento responder mesmo. Às vezes eu demoro uns 2, 3 dias porque tá com muita mensagem, mas eu gosto de ajudar e eu respondo mesmo. É muito mais fácil, me adiciona até lá no Insta, no @pailorenzi, manda um direct com a sua dúvida que eu tento responder de verdade. Manda lá. Aproveita para seguir a gente também, que a gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar aí as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina com as nossas pequenas que são um barato. E falando nisso, a gente tem o nosso novo canal aqui no YouTube, que é o Família Lorenzi. A gente fez um canal onde a gente mostra toda a nossa vida aqui nos Estados Unidos, que a gente tá morando aqui em Orlando, a gente mostra os parques da Disney, a gente indo nos lugares, parque de diversão, outlets, compra, comida, nossa rotina aqui em casa com as pequenas que são muito engraçadas, então tá bem legal. Se inscreve lá, dá aquela força que vocês vão gostar. Aí, gente, falando rapidinho nos ingressos, tá importante, tem muita gente não conseguindo entrar nos parques mesmo com os ingressos em mãos. Por quê? Porque a Disney, depois da pandemia, eles estão com um sistema que você tem que reservar o parque, tá? Então você comprou o ingresso pro dia tal, 10 de outubro, você chegar lá, você não pode entrar no parque ainda, você teria que ter feito uma reserva pelo aplicativo com o seu ingresso já comprado e cadastrado, dizendo que você vai no parque no dia 10 de outubro, é o Park Pass, chama o sisteminha. Aí, gente, dica importante, tá? Dos ingressos dos parques. Os ingressos, vão ver que eles não são baratos, tá? Os da Disney é uma média aí de 150, 160 dólares por dia por pessoa. Aumentou bastante, os da Universal também, os outros são um pouquinho mais barato, mas também convertendo, né, fica caro. Então, uma dica bacana, tá? Compra antes do seu país, não deixa para comprar na hora e nem dá para fazer isso mais porque você precisa comprar com antecedência para poder reservar o dia do seu parque, tá? Hoje em dia, depois da pandemia, tem esse novo sistema, você não consegue chegar e ir no parque que você mesmo estando com ingresso, tá? Então o que você tem que fazer antes? Comprar meses antes o ingresso, quanto antes melhor. Aí você vai cadastrar na sua conta da Disney lá o seu ingresso e aí você consegue pelo aplicativo da Disney no celular, tendo já o ingresso cadastrado, reservar o parque no dia que você quer. Dia 15 de outubro eu vou no Magic Kingdom. Você reserva as pessoas que vão com você e pronto, aí você tá garantido, mas você tem que comprar antes e comprando antes do seu país, gente, é mais barato, tá? Os preços são melhores, são mais bacanas, são diferenciados e você não paga 6% de OF que você pagaria numa transação internacional comprando aqui em Orlando ou fazendo a compra pelo site oficial da Disney, por exemplo, que tá em dólar. Você não paga o câmbio, que acaba saindo muito desvantajoso aí para os clientes, e é mais barato nos outros lugares credenciados. Então a economia é muito grande, por isso que a gente fala, compra antes, o quanto antes você puder, e compre de alguma empresa credenciada no seu país. Cuidado que tem muita gente tendo problema com ingressos, a gente tem uma empresa que a gente recomenda muito, a gente sempre compra com eles, o preço é sempre os melhores, eles são sensacionais, o atendimento é muito bom, é na sua língua, então você vai falar o português tranquilo. É uma empresa de brasileiros, gente, muito boa e conceituada aqui em Orlando, eles são gigantes, e eles vendem muitos ingressos de parques e com os preços muito bons, então a gente recomenda muito eles. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o site deles para você conferir, confere, bate com o site da Disney, eu até fiz um vídeo comparando, é muito mais barato mesmo, você vai economizar, dava R$160 por pessoa por ingresso, tá, gente, de cada complexo de parque que você for, então é uma economia muito grande, tá, e a gente ainda tem um cupom de desconto que a gente conseguiu para quem acompanha a gente, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, usa o desconto, compara, mas compra antes e compra no lugar certo aí para você economizar bastante, que você vai ver que os ingressos dos parques não estão baratos.
E para finalizar a sessão parque, tá, gente? Uma dica legal que muita gente não sabe. Tem um sistema em todos os parques que você pode ir nas atrações, porque muita gente fala, eu vou estar com a minha criança pequena, eu e meu marido, como é que a gente vai numa atração? Dá para vocês irem sim, porque tem um sistema, na Disney chama Rider Suite e nas outras é Child Swap, tá? Então cada lugar tem um nome, mas falando do da Disney, por exemplo, você chega lá na frente da atração, você fala lá pro cast member, que é os funcionários, eles são super atenciosos, eles já vão saber o que você tá falando, mesmo se você não fala inglês, você fala só que quer fazer o Rider Suite, é muito legal, porque ele vai dar um Fast Pass, que é uma entrada sem fila para um dos pais ou um dos acompanhantes lá que estiverem junto, ou dois se precisar, que é a pessoa que vai ficar com a criança. Então uma vai entrar na fila, pegar a fila normal, e a outra vai ficar lá fora cuidando da criança. Quando essa pessoa sair, ela fica com a criança, e essa outra pessoa que estava com a criança, ela vai usar esse Fast Pass para entrar direto, sem fila. Então ela já vai direto, rapidinho, curte a atração e sai. Então dá para você curtir sim com seu marido, com seu acompanhante, com seu parceiro, amigo, amiga, mesmo se você tiver com a criança pequena, tá? Na Universal é um pouquinho diferente, você vai com a criança na fila, ela fica na fila com vocês, quando chega na hora da atração, a pessoa tem uma salinha reservada já, uma pessoa fica com a criança na salinha, enquanto a outra vai na atração, ela saindo, ela já encaminha, ela vai por trás do brinquedo lá para essa salinha, e o outro vai pro brinquedo já sem fila nenhuma. Então dá para curtir, dá para aproveitar, eles realmente pensam muito em crianças pequenas, em todo o sistema dos parques, gente, é tudo pensado pros adultos, pros idosos, pras crianças pequenas, adolescentes, para todo mundo. Alimentação nos parques, eu esqueci essa, a última, prometo, dos parques. Ó, sendo muito sincero, eu não sou tão rígido com a alimentação com as meninas, mas é tranqueira, gente. Pra criança é batata frita, é pizza, é macarrão. Às vezes você for num restaurante um pouco mais legal, você consegue uma carne, um purê de batata, mas tem que selecionar bem. Então minha dica, primeiro vê os restaurantes ou leva a papinha, isso já resolve a vida aí de todo mundo. E outra dica importante dos parques, os parques são grandes, são lotados, é muito comum as crianças se perderem. Então, primeiro ponto, muita atenção aí no seu filho, no seu pequeno, fique sempre muito perto. Outra dica legal que a gente gosta bastante, coloca uma pulseirinha, você entra na internet, você compra aí rapidinho, pulseira de identificação de criança, você põe seu contato, seu nome, pra se alguém, se ela se perder, alguém conseguir entrar em contato com você. E uma dica extra que a Lívia, minha esposa, faz bastante é, coloque uma roupa colorida, um laço, se a sua filha usa laço, coloca um laço bem colorido em cima, algo para chamar a atenção e você conseguir identificar a criança rápido de longe, porque é um mar de crianças correndo para lá e para cá e realmente tem que ficar muito atento. E uma dica importante também é o transporte. Em Orlando, o aluguel de carro é o melhor transporte de todos. Você consegue pegar Uber? Consegue. Mas é um pouquinho mais complicado, eles não têm a cadeirinha, não tem o carrinho, você vai com a criança no colo, se ela pegar no sono é difícil, para pegar Uber na saída dos parques é meio complicado, eles demoram muito, tá todo mundo pedindo ao mesmo tempo, os lugares são distantes, então você vai gastar também uma graninha com Uber. O aluguel de carro em Orlando e Miami é sensacional, ele ajuda muito na viagem, principalmente com criança. E quando você faz a reserva pelo próprio site, já faz com antecedência para economizar, gente. Não deixa para fazer quando chega aqui, pelo amor de Deus, que é o dobro do preço e às vezes não tem carro, tá? Então já faz antes, daí já vem com a reserva feita. Na hora que você está fazendo a reserva, já aparece lá a opção. Você quer alguma cadeirinha? Tem o Seat Buster, que é para criança mais velha, tem a cadeirinha de criança. Eles já especificam lá o peso da criança, a idade. Você seleciona, você já pode reservar. E aí quando você chega lá para alugar o carro, você coloca. Eles não podem colocar, tá? É uma lei deles aqui, porque se eles colocam a cadeirinha e você bate o carro, você vai processar eles. Eles têm essa questão do processo aqui muito forte nos Estados Unidos, então você tem que colocar. Então, mas é tranquilo, eu já coloquei várias vezes. Você vai chegar, vai alugar o carro, vai ter lá uma lojinha só com as cadeirinhas. Você vai lá, fala, mostra a reserva, fala, ó, eu reservei essa, instala no carro e pronto. Durante toda a viagem, sua criança tá ali no conforto dela, vai deitada, vai dormindo.
Como as coisas são meio distantes, às vezes, de um parque para o outro, para você conhecer os lugares aqui, as crianças capotam no carro, principalmente depois na volta pro hotel. E a cadeirinha ajuda, né? Ela dormir, a deitar, dar uma recuperada. Então a gente achou muito bom. Uma dica muito boa, quem quiser ver o preço do aluguel de carro, gente, que subiu um pouco depois da pandemia e tá um pouco mais caro do que era mesmo, é um site que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Ele é um comparador de aluguel de carros. Ele compara o preço em todas as principais locadoras de carro e ele acha os melhores preços disparado. A gente sempre aluga lá, é sempre o melhor preço. Então dá uma olhadinha, é muito bom. O sistema para reservar é super rápido. Como eles são os maiores comparadores do mundo, eles têm uma negociação muito boa. O preço lá é mais barato do que se você for na própria locadora que ele encontrar. Então dá uma olhadinha, usa o comparador que você vai economizar bastante. E aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses links, gente, são os sites que a gente foi descobrindo aí ao longo dos anos e que a gente usa para organizar nossas viagens, que são os lugares mais baratos, de confiança. Então dá uma olhadinha, que é um guia para você montar a sua viagem. É até mais fácil, acessa do computador depois, quando você estiver em casa ou no trabalho. Acesse esse vídeo do computador, você consegue ir acessando, já vendo os preços, pesquisando, mas tem tudo. O comparador de carros tem esse mesmo sistema de comparador, tem um outro que é o comparador de seguro viagem. Ele acha seguro viagem internacional baratíssimo, que é super importante fazer e é muito barato. O chip que a gente usa para usar o celular no exterior também, dá uma olhadinha aqui embaixo, eles são muito bons. Os hotéis que a gente já ficou hospedado aqui em Orlando, o mapinha com a melhor região dos hotéis para você procurar e reservar o seu. Enfim, tem vários sites legais para você montar toda a sua viagem. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de ver o vídeo de como viajar muito barato a Orlando. É um guia completo que a gente montou para você montar toda a sua viagem economizando muito em tudo. Eu vou deixar ele aqui em cima, embaixo a playlist com todos os outros vídeos de Orlando para você assistir. Muito obrigado, galera, e uma boa viagem.